acredita em maldições? Pois hoje eu vou te contar a história do Hope Diamond, o diamante que inspirou o coração do oceano, que é o diamante que a Rose usa no filme Titanic. A história do Hope Diamond começa no século XVII, e nessa época ele ainda não tinha esse nome. Acontece que tinha um explorador francês chamado Jean-Baptiste Tavernier que viajava com frequência para a Índia. Lá na Índia, ele buscava pedras preciosas, coisas exóticas, diferentes, que poderiam ser vendidas na Europa. E ele voltou uma vez com um diamante pesando mais de 100 quilates. Porque ele não disse onde ele encontrou esse diamante. E aí começou a fofoca da época. Começaram a falar que ele tirou o bendito do diamante de uma escultura sagrada de um deus da Índia, que, portanto, o diamante era amaldiçoado. Em 1669, Luís XIV, sim, o Rei Sol, que era apaixonado por moda, por gobelin, por tudo que era muito bonito, ele comprou o diamante e o diamante começou ali a ser chamado de Le Grand Bleu de France, o grande azul da França. De mais de 100 quilates, a pedra foi para cerca de 69, 70 quilates, porque o Luís pediu para cortarem e fazerem um formato triangular. E o diamante foi incorporado às joias da coroa francesa. No final do século XVIII, o diamante estava com quem? Com a família real francesa, que tinha o rei Luís XVI, sua esposa Maria Antonieta. Acontece que rolou a Revolução Francesa e a família de Luís XVI, né? Começar por ele, guilhotinados. Na Revolução Francesa, muitos objetos de arte acabaram se perdendo, porque esses objetos eles pertenciam à aristocracia. Então eles eram uma memória de que enquanto o pessoal estava em Versalhes esbanjando, o povo estava passando fome, mas claro que tinha aquelas pessoas que se aproveitaram sim para roubar coisas que eram muito importantes. E foi nesse bololô aí que o diamante desapareceu. O diamante desapareceu na Revolução Francesa teve várias versões. Uma versão diz que o diamante foi parar com um joalheiro holandês chamado Wilhelm Fauss, e ele foi assassinado pelo filho dele. O filho dele queria ficar com o diamante. Mas aí depois que o filho dele pegou o diamante, o filho dele teria se matado. A lenda de que o diamante foi parar também lá na Inglaterra e que o rei Jorge IV, antes de morrer, um pouquinho antes de falecer, comprou o bendito do diamante. E aí depois que ele morreu, a família deu um jeitinho ali pra passar o diamante pra frente, porque o diamante, desde que ele apareceu, ele carregava essa história da maldição. Em 1839, o diamante foi comprado por Henry Philippe Hope. Foi aqui que ele deixou lá de ser o grande azul da França e se tornou o Hope Diamond. A vida do Henry Philippe foi muito confortável, ele teve muito dinheiro, só que ele nunca conseguiu ter mulher, ele nunca conseguiu ter filhos, ele nunca conseguiu realizar esse sonho de construir uma família. Depois que ele morreu, o diamante foi parar na mão de um sobrinho dele chamado Francis. E Francis viveu confortavelmente até que ele começou a entrar em bancarrota. Ele começou a ficar muito pobre, gastar dinheiro com mulher, gastar dinheiro com bebida, um monte de coisa com noitada. Resultado, morreu na miséria e teve que vender, né, passar o diamante pra frente. Foi passando de mão em mão até que foi parar com quem? Com um grande nome da joalheria, Pierre Cartier. Ele não acreditava não nessa história de maldição, ele achava que era tipo, é uma criação. Até porque no início do século XX, muitas joalherias usaram essas histórias de joias amaldiçoadas para que as pessoas ficassem seduzidas e comprassem. Sim, gente, tinha gente que achava que era muito interessante a história e acabava comprando por isso. Foi tentar encontrar uma pessoa para comprar esse diamante. E aí ele mostrou uma vez o diamante para Evelyn Walsh Maclean, que era uma herdeira super rica da época. Quando ela viu da primeira vez, ela não gostou. Aí ele fez um colar bem bonito e ela ficou apaixonada. Ele ficou sabendo dessa história da maldição do diamante, porque contaram, ela quis devolver a peça pro Cartier, só que o Cartier não quis devolver. Então eles entraram na justiça para fazer essa devolução. O que a justiça determinou? Que ela ia ter que continuar com o diamante, mas que o Cartier tinha abusado no preço. Então ele teve que baixar e praticamente no final das contas ele não teve lucro. Então ele que dizia que não acreditava em maldição acabou fazendo um péssimo negócio. E a Evelyn, ela tinha filhos. O filho mais velho dela foi atropelado e morreu.
O marido dela começou a beber descontroladamente, ficar depressivo, o casamento dela começou a ruir. E ela tinha uma amiga para desabafar os problemas, que na época era a primeira-dama dos Estados Unidos. Depois de um tempo, a amiga dela morreu. Ela separou do marido. Na década de 40, o marido morreu numa clínica psiquiátrica. Em 1946, a filha mais nova da Evelyn se matou. E em 1947, a Evelyn acabou falecendo. Em 49, o Hope Diamond foi parar uma outra pessoa. Só que essa pessoa meio que queria usar essa fama do diamante para fazer alguma coisa boa. Então, deu o diamante para ser usado em exposições, para arrecadar fundos humanitários, doações. E por fim decidiu doar o diamante para uma instituição nos Estados Unidos. E aí ele colocou o diamante para ser enviado por correio. E um carteiro que teve contato com o diamante, depois de um tempo, teve a perna esmagada por um ônibus. E depois de outro tempo também, a família dele se envolveu ali numa coisa que poderia ter sido uma tragédia, porque a casa da família pegou fogo. Não morreram, mas foram momentos de pânico. O pesado que fica disso é, se você for na Índia, não pegue pedras preciosas que estiverem em estátuas de deuses.